Obrigado, querido. Bendito Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos. Por gentileza, pegue sua Bíblia, por favor. Abra na segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo. Capítulo de número 1. Versículo de número 5 ao versículo de número 8. Os irmãos estão procurando. Quero expressar meu sentimento de adoração ao Senhor pela vida do pastor José Wellington, presidente desse belo campo e da convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Pastor José Wellington Júnior, vice-presidente e também uma grande referência de liderança. Expressando minha gratidão e abraçando esses dois nomes, transfiro meu abraço fraterno a todos os ministros que aqui estão nesta tarde para a noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Lelis Wellington Marinho. Deus lhe abençoe. Pensa num cabo que gosta de fogo, né? E pentecostal. No último culto que nós tivemos eu fiquei admirado. Não por causa da idade, ele está até mais magro, né? Deus lhe abençoe, viu? Louvo a Deus pela vida do pastor adjunto, coordenador, pastor José Wellington Neto. Deus os abençoe. E o secretário Renato Menezes, quem é? É o senhor? É o senhor a logística, né? Deus lhe abençoe. Parece um italiano. E essa cantora e o esposo, que prazer revê-los. Viu? O que eu acho lindo é que tem pessoas que se adaptam a momentos e lugares. Essa cantora, a gente estava lá no sertão da Bahia, no meio das... Não vou dizer que aquilo era pernilongo, aquilo era mutante. E Deus usou ela dessa forma, não precisou de lugar, não precisou de conforto, e adorou o Senhor nessa unção. Tivemos em Tocantins, porque aquilo não é calor, aquilo já está próximo do sol. Ela deu lugar do mesmo jeito. E aqui desta forma, isso me alegra, me deixa feliz e realizado. Deus lhe abençoe, meu filho. Queridos, vamos para o texto. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo. Capítulo 1. Versículo de número 5 ao versículo de número 8. Quem achou, diga graças a Deus. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, e qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Ao pastor Uri, né? É Uri? Um grande amigo que fez referência e indicação. Deus abençoe o Madeb aqui em São Paulo, que são referências às gerações. Estamos comemorando hoje o 44º. São 44 anos de festa, né? Eu estou com 45, então já estou veterano já. Não dá para se empolgar não, dizer que é jovem, mas não. Queridos, orando por vocês, aí quando estamos se organizando, quero transmitir que o pastor Geraldo José, meu sogro, congregou aqui na década de 80. E hoje ele está aposentado, né? Está lá no interior de Goiás e transmitiu um abraço ao pastor José Wellington. Ele está na transmissão, tem 82 anos e ama essa obra e ama esse trabalho. Foi desbravador no sertão da Bahia, em Mato Grosso do Sul, e aprendeu sobre a cosmovisão missionária das Assembleias de Deus aqui no Ministério do Belém. Então, eu estou aqui fazendo menção do nome dele, que ele está muito emocionado me mandando mensagem aqui, né? Diga, fale meu nome, eu estou falando. E sogro é sogro, então não adianta, irmão. Você escolhe com quem você casa, mas você não vai escolher a família que vem junto. Graças a Deus, Deus escolheu por mim. Louvado seja Jesus, o livramento foi grande. Missionária Amélia, também transmitindo a vocês o abraço da missionária Mara, minha esposa, não é para rir, tá? Mainara, Mariana, Mateus e Júnior, não esqueci, uma congregação, são os meus 4 filhos e todos estão aí na transmissão. Então, queridos, fazendo as menções do protocolo de gratidão, meu coração está muito aquecido
E eu quero transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. A intencionalidade do meu coração será um sermão textual. Explicarmos versículo por versículo e aplicarmos na revelação que o Senhor tem nos dado. Como a recomendação da hermenêutica é clara, ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo. Mas existe uma questão também que precisamos, para entender o texto, precisamos entender o escritor e o porquê ele escreveu. Na hermenêutica vamos para aquilo que a gente chama de estudo indutivo, perguntar o texto e a compreensão cognitiva do personagem daquilo que o Senhor tem nos revelado. Paulo, segundo os eruditos, segundo algumas escolas mais tradicionais, é reconhecido que depois de Jesus Cristo é o maior mestre da igreja. Portanto, 40% a 50% do Novo Testamento, Paulo é inspirado por Deus para escrever. E nessa inspiração e autoridade de Deus, ele divide a sua metodologia de ensino, a sua forma de pregação e de ensino para a igreja, através de 3 categorias. Quantas categorias? 3. Primeiro nós chamamos de doutrina universal, que significa o ensino para todas as classes que congregam no corpo de Cristo. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos os salvos. Especificamente, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, Carta aos Romanos, Epístola da Soteriologia, Carta da Salvação. Então a salvação, todos têm que compreender, pois é um assunto universal. Da mesma forma vem 1 e 2 Coríntios e assim vai. Mas dentro dessa categoria temos a segunda, que a gente chama de pedido pessoal. É quando Paulo sai e renuncia à sua autoridade apostólica e pastoral e vai para o seu sentimento de relacionamento. Ele vai para um pedido não de pastor e nem de apóstolo. Ele vai para um pedido de amigo. E ele escreve a carta a Filemão, pedindo que Filemão abrace Onésimo, que este se converteu com Paulo ainda em prisão. A terceira categoria, e é onde vamos entrar no mérito, é chamada epístolas pastorais. E pode até ser um pouco crítico para alguém dizer, mas é um congresso de jovens, por que falar de cartas pastorais? Já já você vai entender. Na terceira categoria, as epístolas pastorais, Paulo escreve para 2 jovens obreiros, jovens. Um chamado evangelista Timóteo e outro presbítero Tito. Presbítero Tito tem a missão, segundo a epístola que recebe seu nome, organizar o concílio da igreja e organizar as congregações na questão de episcopado, ou seja, a autoridade do pastor e a organização da igreja. Um jovem obreiro com autoridade para organizar outros obreiros. E a segunda carta, a segunda epístola, a segunda visão pastoral é 1 e 2 Timóteo. Primeiro a gente chama 1 Timóteo, carta de organização ministerial. Paulo ensina a Timóteo as classificações e a forma comportamental ministerial de presbíteros, diáconos e assim no corpo. Aí vamos para o mérito. E a segunda epístola, minha interpretação pessoal e sendo inspirada por algumas escolas, é a organização de Paulo para o ministro de forma pessoal e individual. Na primeira epístola, o coletivo. Na segunda epístola, a transformação individual, para que haja um serviço coletivo e uma expressão grega chamada koinonia, que haja comum a todos. O que o senhor quer pregar, pastor? Paulo está tratando aquilo que nós chamamos de concepção terapêutica, convidando o indivíduo a uma autorreflexão e uma ressignificância da sua existência por aquilo que ele recebeu, por aquilo que ele é e por aquilo que ele deve ser. Alguém já vai pegar. Aí Paulo vem e diz, ei meu filho, eu estou escrevendo essa segunda epístola e eu estou em lágrimas, eu sinto o Senhor, e orando por você, parafraseando, orando pela sua geração. A minha geração, Paulo, está em lágrimas, porque eu servi a sua geração com exemplo, com fé e com ensino. Alguém já pegou? Aí eu preciso, parafraseando Timóteo, que você venha servir a sua geração, porque a próxima geração, segundo Timóteo, capítulo 2, Paulo vai dizer, filho, o que tu recebeste de mim como exemplo, testemunho, confia a outros homens fiéis, eu vou entregar a Jesus, e que também ensine a outros que sejam fiéis e tementes.
Na parte expositiva da segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo trata sobre a cosmovisão da missão da igreja em gerações. Paulo trata 1, 2, 3. Então um bom líder, ele não trabalha só em um momento. Um bom líder não trabalha só em uma festa. E um bom líder não trabalha só com púlpito e microfone. Um bom líder trabalha com exemplo, investimento, tempo, mesa e organização. Aí ele não trabalha só em um momento. Ele trabalha com a geração passada, presente e especificamente a geração futura. Paulo volta e diz: eu investi em ti, como diz no meu Ceará, macho velho, acredita em tu. Transferi o que eu recebi com testemunho, ensino e exemplo. Agora, chama homens da tua geração e ensina esses da tua geração para que se capacite para ensinar a próxima geração. Aí eu estou num templo de assembleanos pentecostais clássicos. Quando eu digo isso, que ele não precisa que alguém grite no ouvido dele, que jogue água nele, que jogue fumaça nele para ele poder sentir a presença. Não, ele vai se alegrar porque a palavra está sendo explicada, sem manipulação e sem métodos. Então, Deus é Deus de gerações. Moisés, o Deus que eu tenho que apresentar, Senhor, e eu vou entrar no mérito. Diga que eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E com muito temor eu volto para cá, pois eu dirijo a igreja desde 19 anos. Então não vai ser uma palavra teórica, tem prática. Daqui a 30 anos, como estará o cristianismo, calma, protestantista, pentecostal, entre as gerações? Daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, como estará a igreja? Se já temos tatuagem, batismo pago, ideologias que a idolatria intelectual das filosofias pós-modernas tem contaminado uma geração de cristãos supostamente protestantes que está desprezando a doutrina de ontem, ridicularizando os líderes de ontem, menosprezando os líderes de hoje, porque eles querem um futuro segundo a imagem deles. Aí tem uns meninos aqui não, de 22 anos, porque leu alguns livros da Reforma, porque fez alguma coisa, ele já se acha o grande revolucionário. Mas eu venho como um profeta hoje a declarar: só existe essa geração de hoje porque uma geração de ontem venceu. Só os adoradores, levante as duas mãos ao céu e me ajude a adorar, por gentileza. Só se for. Porque segundo a percepção da ciência de desenvolvimento humano, que pode ser classificada em 3: antropologia, psicologia e a psicanálise. Claro que a psicanálise é a inspiração, segundo Freud, da psicologia. Nessa visão de construção do indivíduo, entendemos que o indivíduo é resultado. Alguém está no culto ainda? Alguém está aí? Ele será resultado do que ele viu, ouviu e sentiu. E nesse resultado do que ele ouviu, viu e sentiu, ele é pelas instituições que o envolvem, que o vão construir ele, o indivíduo que ele deve ser. Por isso que o progressismo moderno, disfarçado de causas sociais, ele não vem para perseguir a geração. Ele veio para se introduzir dentro e desconstruir por dentro e deformar a identidade que já existe. Não entendi, pastor. É bem claro. Se eu apago um passado, eu não tenho memória. Se eu não tenho memória, eu não tenho referência. Se eu não tenho referência, eu não tenho inspiração. E se eu não tenho inspiração, eu vou ser um fragmento de vários outros. Porque quem não sabe de onde vem, não consegue saber quem é e não sabe para onde vai. Calma.
Aí Paulo, eu falei sobre duas coisas: o que constrói e as instituições. Já já eu volto, mas vamos para o texto. Ele diz: macho, caba velho, arretado, a minha geração intercedeu pela tua, cabra, e investiu em tu. Por isso eu te digo, traga memória a fé não fingida. Se é para trazer a memória, porque estava no passado. Posso continuar a mensagem? Tem alguém aqui? Tem? Eita, tem alguém ainda aqui? Tem alguém aqui ainda? Tá. Eita, eu preciso da sua atenção na mesma intensidade que vocês cantaram por 2 horas. Você precisa ter a mesma intensidade de ouvir 50 minutos. Porque uma geração que canta muito e ouve pouco, só vai ser de momento e não vai ter propósito. Então vamos voltar. Posso pregar, irmão? Tem assim ou não? Então para de andar aí, conversa. Pregador ignorante. E ele diz: eu investi com lágrima, ensino, tempo e exemplo. Acabou. A expressão do cristianismo não é antes Antônio Márcio e nem depois de Antônio Márcio. O cristianismo é antes de Cristo e depois de Cristo. Então você não é o centro. Tem uma geração que pensa que é o centro do cristianismo. Não é. O centro do cristianismo é Jesus. Segundo, rapaz, tem um negócio para descer aqui de Jesus aqui. Ele vai dizer, claro, que teve uma geração que investiu na geração de Timóteo com lágrimas, ou seja, sofreu para que a geração de Timóteo teve liberdade. Calma. Está na poltrona bonita, irmão? Legal. Está no ar-condicionado? Legal. Mas tem uma geração que evangelizou de bicicleta, cavalo, cultuou no meio das praças, para que essa geração do TikTok e do YouTube tenha a liberdade de adorar Jesus num templo desse aqui. Essa geração com lágrimas, ensino, estudo, exemplo, para que você hoje fique olhando para mim assim. E disse ele, a fé não fingida, ou seja, o que a geração de Paulo serviu a geração de Timóteo foi com exemplo. Ele transferiu inspiração. Segundo, aí Paulo, e eu já vamos aplicar, diz, e essa mesma fé, quando ele diz fé, não é só a confissão da salvação, da soteriologia, é o conjunto daquilo que constrói a nossa cosmovisão e a nossa cultura bíblica no reino, aquilo que cremos em confissão e comportamento. Aí ele vem, durma não, coisinha, e ele vem e diz, por isso, meu filho, além de você ter exemplo de pastores, Paulo, tu tem exemplo em casa, porque essa fé não fingida, alguém está acordado? Habitou em tua avó e habitou na tua mãe. Quantos jovens estão aqui? Porque o ciclo de oração desta igreja pagou um preço com a fé não fingida, para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Não despreze as irmãzinhas do cocôzinho não, irmão. Não despreze as irmãzinhas que entram igual uma pombinha num culto não. Quando Deus usa elas, viram um trovão, porque essas irmãs estão na guerra de madrugada, para que você não caia no vício, para que você não caia nas gangues. Ainda há poder da oração. Alguém está no culto? Alguém? Ele vem e diz. Uma fé não fingida que habitou na geração passada, que precisa habitar na tua geração presente, Timóteo, e precisa habitar na sua geração futura. Qual é a sua mensagem, pastor? Uma geração servindo uma geração. Repita após mim. Uma geração. Para fora, diafragma, para de preguiça. Vamos lá, vocês não estavam cantando, gritando? Então vamos lá, vocês são jovens. Oxe, coisa. Vamos lá, uma geração servindo outra geração em unidade. Acabou. Porque se eu não tiver coinonia entre gerações, o sacerdócio que Paulo trata, Pedro trata, perdão,
é a construção de levar o homem a Deus, construtores de ponte. Mas a gente é muito espiritual na nossa comunhão individual, vou rasgar o verbo. Mas nossa espiritualidade coletiva é complicado, porque a gente é tendencioso a construir opinião pelo que vimos, ouvimos e sentimos. Ou seja, a gente é cativado e a primeira opinião que temos sobre a pessoa é no visual. E a gente julga mesmo. E a gente quer selecionar quem a gente gosta. Mais coisinha de Jesus. A cosmovisão cristã, ela é construída na interpretação geral de 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e arrebenta e diz assim: agora eu vou lhes dar outro mandamento. No passado era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora o novo mandamento é esse: amarás o teu próximo como eu amei. Pegou não? Ele quer dizer, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E se você ama a si mesmo, você não se mata, você não se fere, você não vai matar, não vai ferir. Mas quando Jesus diz agora o mandamento é esse: amarás o teu próximo como eu amei. Tu vai morrer na cruz pelo teu irmão, tu vai sofrer pelo teu irmão, e tu tens que se entregar ao seu irmão. Alguém está aí? Alguém está aí? Aí Jesus quer dizer o seguinte: se eu sou realmente espiritual, se realmente eu tenho comunhão com Deus, o meu vertical com Deus se revela no meu horizontal com o meu próximo. Porque a maneira que eu recebo de Deus aqui, não gostou? É porque você está apanhando. A forma que eu vou tratar o meu irmão vai revelar o tipo de evangelho que eu estou vivendo. Porque sapatear, falar em língua, correr, isso é indivíduo. Não gera unção, gera alegria. Mas é de mão dada, é na comunhão, é na koinonia. É que as diferenças de raça, a diferença de pele, a diferença de classes sociais cai por terra. Porque no corpo não existe maior nem menor, todos têm um propósito, porque o maior é aquele que habita em nós. Quem me ajuda a pregar? Quem me ajuda a pregar? Quem me ajuda? Quando um pregador muda a tonalidade de voz, a gente gosta dessas estímulos para dizer que é espiritual pelo sentir. Mas o espiritual não é baseado no que sente, é no que não viu, não ouviu e não subiu, mas aquilo que eu acredito na eternidade. Então meu desafio em 15 minutos é transmitir a vós outros a necessidade de gerações pararem de brigar entre elas e começarem a se unir entre elas. Primeiro em nós, união e poder. Aí como que o culto pode ser extremamente alegre e avivado se os nossos temperamentos é mais importante do que aquilo que Deus tem que se manifestar? Como é que a unção pode cair se eu sou da zona leste, não quero papo com a zona norte? Eita, pegou. Não, velho, não se escandaliza não, que é congresso de jovem, então eu sou jovem. Não vim aqui pregar para vocês me aprovar, só estou entregando o que Jesus está mandando. A sua opinião diante do evangelho não é nada. Passa filósofos, passa credos, passa escolas, mas o evangelho permanece, o evangelho permanece. Pegue na mão de alguém, só se você é vivo, pegue na mão dele e diga, balance aí, vê se ele acorda. Diga, o culto não é sobre você, meu filho, a obra não é sobre você, minha filha, a obra é sobre Cristo, através de Cristo e por Cristo. Aqui eu quero aplicar. Então Paulo está trazendo a dissertação para uma inspiração do indivíduo que tem chamada, um indivíduo que recebeu investimento e um indivíduo que recebeu exemplo.
Mas porém, tem algo nele que ele não rompe. Porque ele chega aqui e não vai. Por quê? Uma geração servindo a outra geração, vamos lá, pra vocês entenderem melhor. Não que os senhores não são inteligentes, eu que não sou. Então é difícil explicar. Eu estou com 45 anos. Vocês estão se escandalizando, pensando que eu era mais novo. Mas eu tenho 45. Como diz o meu filho, eu tenho 45 anos, mas estou com o tamanho de 12, adolescente. E até agora eu não ouvi, olhei uns aqui, ninguém ficou mais baixo do que eu. Então ainda não consegui me consolar em ninguém. Tem alguém mais baixo do que eu aqui? É o senhor? Fique aqui do meu lado, por favor. Eu amo o senhor. Porque quando o cabo não é curado, ele tem que procurar os outros para trazer comparação. Eu ainda não estou curado, porque o meu menino de 14 anos é maior do que eu. E eu ainda estou orando há 20 anos. Jesus, porque você dá mais para um e poucos para outros. Aí a minha esposa, que é psicóloga, diz: Deus conhece a natureza. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. Existe nesse período pós-moderno, que eu chamo de pós-verdade, ou pós-pandêmico, que nesse período do tempo se encontra 3 gerações de ministros e 3 gerações da igreja. Nós temos uma geração que é de 60 anos a 80. É os pastores da Bíblia de capa de papelão. Do sininho. Ei, sininho, me traz uns gatilhos. Alguém sabe o que eu estou falando? Não é? Ok. Essa geração não entende de smartphone. Essa geração não é das redes sociais. É a geração do evangelho comum, do trato, do culto de ensino, da escola bíblica. Ok? Bravos, mas muito amorosos. Na mesma intensidade que são sistemáticos, lembra o nome de cada ovelha, que até hoje eu não consegui entender como é que um homem de 75 anos consegue lembrar o nome de todo mundo da igreja. Eu não lembro o nome do porteiro ontem. Mas existe uma geração que é muito menosprezado pelos teólogos, que é a geração das redes sociais, que tem meninos de 20 anos de idade que alcançam um público muito maior do que o meu, porque uma live dele dá quase 15 mil pessoas. Eu conheço um moço que tem uma rede social que ele alcança o mundo árabe, onde eu não consegui alcançar. É a geração dos meninos empolgados, do filtro, que até hoje eu não sei mexer no smartphone, meu menino fica rindo de mim. Eu tenho que fazer assim, acolá, eu sei para onde é que vai. Mas eles pegam, eles pregam. Vai longe. Eu chamo geração de netos. A geração de 60, 80 é a geração dos avós. A geração de 20 a 35 é a geração dos netos. Mas tem uma geração entre 35 a 60, como está nesse púlpito, uma Bíblia aberta e um tablet. O desafio da minha geração é trazer essa geração de avós para abraçar a geração de netos, porque a geração de avós vai passar. E a minha geração de filhos, alguém pegou? Não é eterna. Tem uns que querem ser eternos, querem ser absolutos nos cargos. Mas tem uma geração que precisa ser acolhida. Uma geração que não precisa ser escondida das faculdades federais. Uma geração que não precisa ser escondida das redes sociais. É uma geração que precisa ser ensinada, preparada, investida. Não, cadê os pentecostais? Está aí, porque Paulo vai dizer: desperta o dom de Deus que há em ti. Eita, quem me ajuda a adorar? Já vamos para a sintetização. Paulo está dizendo: pastores, venham comigo, me perdoe por me emocionar, mas porque o Senhor me permitiu, e eu amo a história da igreja. E na parte do bacharel foi algo que eu busquei mais conhecimento. Quando eu passei pela Inglaterra, passei pela Alemanha, está tendo um grande despertamento espiritual na Europa. Mas pela herança da reforma, você cria uma visão melhor e uma expectativa maior. Mas as experiências que eu tive foi templos que se tornaram boates, templos que se tornaram restaurantes,
e templos que se tornaram mesquitas. Os países onde o grande despertamento da reforma houve, hoje está parado. Por quê? Meu coração chega e acelera. Há um texto que me preocupa muito. E como dirigente de igreja, pastor regional, pregador, pai, me assusta que Moisés apresenta Josué para o futuro, mas Josué não apresenta ninguém. Josué se tornou um grande conquistador, mas não um grande construtor de pontes. Pois a Bíblia nos diz em Juízes, capítulo de número 2, versículo 7 e versículo 10, diz a Bíblia: a geração de Josué e seus obreiros, anciãos, morrem. Versículo 10, levanta outra geração que não conhece o Senhor. Hoje a geração do Iá, a geração que as Bíblias não são mais trazidas para o culto, que os tablets estão sendo mais abertos, que eles conhecem mais influenciadores do TikTok do que John Knox, do que John Wesley, do que Charles Spurgeon. Uma geração que é mais influenciada pelas construções sociais do que a construção teológica. Mas em 10 minutos, se tiverem guerreiros comigo, eu quero declarar que 2025 será um ano de um despertamento, onde uma geração que não vai deixar a chama pentecostal se apagar. Quem vem comigo, não vai deixar pelas filosofias. Tem gente que quer ser um revolucionário para modificar supostamente as frases críticas do sistema, a Assembleia de Deus, sendo que nem ele mesmo teve uma experiência de transformação individual. Como é que eu posso pregar uma revolução se no meu individual, volta para a introdução, eu ainda sou resultado do que vi, ouvi e senti? Já vou para a conclusão. Ou seja, o homem é construído pelo nascimento, o homem é construído pelo ambiente familiar, o homem é construído pelo ambiente acadêmico, e o homem é construído pelo ambiente estado. Primeira inspiração, genética, gestação. Segunda inspiração de construção, afeto, família. Terceira inspiração de construção, acadêmico, escola. Quarta inspiração de construção, estado, direitos e deveres. E eu quero fazer uma pergunta e eu espero uma resposta sincera. O seu nascimento foi perfeito? Você herdou perfeição, sim ou não? Não. Hoje, o ambiente acadêmico no Brasil, para mim, a pedagogia, o professor, é a profissão mais nobre, porque não existe advogado, não existe médico sem professor. Mas porém, a missão nobre da pedagogia é construir intelecto e não transferir filosofias e nem opiniões. Hoje o ambiente acadêmico na sua grande maioria, adultos infantilizados, desorientados nas suas identidades, transferindo para as crianças a sua desorientação. Quem está comigo no culto ainda? Ei! Quarto, o Estado hoje, na regência dos 3 poderes no Brasil, é um exemplo de moralidade? Estou fazendo uma pergunta e espero uma resposta. Não. Então os senhores e senhoras estão concordando comigo que desde o nascimento, o indivíduo nessa geração não tem inspiração para ser, realizar e viver. Porque o nascimento, gerado em pecado, famílias desorientadas, escolas desorientadas, estados desorientados. Mas Paulo traz uma resposta forte. Desperta o dom de Deus, que recebeste por a minha imposição de mãos. Paulo que diz: eu te servi, aleluia,
Alguém vai comigo, não é possível. Aí Paulo vai dizer, porque não recebermos de Deus. Alguém está me ouvindo? Você tem que, vou voltar para esse lado aqui. Você tem que decidir o que vai te construir como indivíduo nesse tempo. O que você recebe dos homens, o que você recebe de Deus. Porque o que você recebe dos homens, você recebe traumas, dores, desorientação. Mas o que a gente recebe do céu, já vou acabar, é o dom de Deus, de paz, de amor, poder, que me ajuda a adorar. Ei! Eu aplico o quê? Paulo está dizendo a um jovem Timóteo: está na hora de parar de ser vítima. Está na hora de parar de buscar quem é você no seu ontem e começar a buscar em quem você deve ser no seu amanhã. Está na hora de sair dessa geografia traumática de maximizar mais a ausência dos homens e não celebrar a presença de Deus. É o que me fizeram que me impede de ser o que eu devo ser hoje. É o que não me deram que me impede de realizar o que devo realizar hoje. Ou seja, capítulo 2 de Romanos se cumpre. Os homens enaltecem mais a criatura do que o Criador. Mas eu encerro com essa expressão: desperta, não o que os homens transferiram para você. Desperta o que Deus te deu. Alabara, churarabara. Que neve. Satanás entendeu, e eu já fecho a Bíblia, que estou com a carne tremendo. Se a gente adoecer o emocional dessa geração, eles vão estar desorientados nas suas emoções e não vão poder enxergar o seu espiritual e não vão ter uma identidade, porque eles vão ser resultado do que não é, do que não tem e do que não pode viver. Mas Paulo é top quando ele diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não, e aquilo que não subiu. Não é sobre emoção, é sobre propósito. Não é sobre só chorar e falar em línguas estranhas aqui. É ter identidade na faculdade, é ter identidade na sociedade, é ter identidade onde você for. Alguém está me ouvindo? A minha geração me serviu, Pastor Sebastião, Pastor Bastos, Pastor Glória, Divino Gonçalves. Esses homens de Deus me serviram. Um mundo em crise. Já acabo, pastor. Um mundo desorientado. Mas todas as vezes que eu fui neles, eles sempre tiveram a palavra: oh meu filho, estamos de passagem. A Bíblia está se cumprindo. O arrebatamento está bem ali. Alguém está no culto ainda? Mas eu estou preocupado com a minha geração. Uma geração cheia de traumas, cheio de depressão. Aí vou rasgar o verbo, porque eu não sei se eu vou voltar aqui. Uma geração que está mais para concorrentes de ministério do que companheiros de ministério. Uma geração que está olhando se a congregação do outro está mais cheia, essa não está. Uma disputa de política institucional, quem é melhor, quem não é. Não, o evangelho não é sobre ter na terra. O evangelho é sobre o propósito da eternidade no céu. Alguém está me ouvindo? E essa geração, a nossa, eu estou falando eu, que os púlpitos são mais para desabafo. E esse Rabaua. Nós estamos brigando mais pelo tesouro terreno do que a recompensa eterna. Porque se a sua prosperidade e o que Deus fez na sua vida me incomoda, é porque a minha mediocridade é a inspiração da minha inveja. Mas quando a sua prosperidade eu celebro Deus, eu estou dizendo: estamos juntos, primeiro em nós e depois através de nós. Se tem dois adoradores que estão sentindo Jesus, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Enche a casa, vamos. Malditi, rebia. Eu preciso acolher uma geração. Eu
preciso dizer a eles que o ser é mais importante do que o ter. Que o visual é transitório, mas o que é construído no altar oculto é permanente. Mas, vou encerrar agora. A inspiração de pregadores para esse tempo é meninos de TikTok de 14, 15 anos. Que pastores, eu vou rasgar o verbo, Jesus, imprudentes, irresponsáveis, dão palanque para meninos que ainda nem construíram a sua identidade como indivíduo, que ainda não construíram nem a sua identidade cognitiva, nem emocional, mas querem fazer de dons exemplos. Dom não é exemplo. Exemplo é história. História precisa de tempo. História precisa de idade. Alguém, será que eu estou pregando besteira? Cadê? Vocês não estavam pulando, falando em línguas? Vocês não estavam cheios do Espírito? O que está acontecendo? O problema é comigo? Eu prefiro um feijão com arroz, com um ovo bem mexido, uma farofa bem feita, do que um hambúrguer de um McDonald's qualquer. Eu prefiro um culto de ensino do que um congresso, porque lá estou recebendo de quem está vivendo. Pare de buscar inspiração em artistas virtuais e volte para histórias reais. Volte para a geração de Paulo, que tu vai ter inspiração. Volte para a geração de Lloyd e Eunice, que você vai ter inspiração. Volte. Todos em pé, por favor. Encerrei meu tempo. Como que essa geração não vai se perder? Como é que uma geração vai servir a outra? Vamos para o segredo de Paulo. Traz a memória. Valoriza a geração passada. Engrandeça quem tem fé não fingida. Terceiro, aleluia, dê mais importância o que você recebeu de Deus do que o que os homens te fizeram. E não vem me dizer que é fácil. É feito referência do pai, do apóstolo, do pastor de Timóteo. É feito referência da mãe dele, da avó dele. Mas vem a pergunta: cadê a paternidade? Deixa eu te explicar. Por que a visão da família tradicional ocidental ela é tão atacada? Não é por causa da maternidade em si, é pela paternidade. Porque a paternidade é o sentimento moral que Deus se manifestou. Porque a maternidade já é divina. A mulher já ama aquilo que não vê, a criança. Aquilo já é divino. Mas a paternidade ela é construída. A mulher já tem naturalmente o sentimento de maternidade, é fisiológico. Mas a paternidade, você pode gerar filhos, mas não pode ser pai. Porque pai é quem provê liderança, provisão, proteção, exemplo. Quem está entendendo a dissertação? Quem está entendendo? Olha o que Paulo está dizendo. Não recebemos de Deus um espírito de covardia. Covarde.
não é o que tem medo do perigo. Existe 3 interpretações para a terminologia do texto, mas eu gosto de uma melhor. É aquele que não quer assumir responsabilidade. É mais fácil. Ela pode louvar? Dá tempo para ela louvar? Para a gente orar pelo povo? Deus pode? Prepara, filha. Psiu. Olha o TDAH aí. Eu perdi o raciocínio. Hã? Covarde. É mais fácil culpar os outros e transferir para os outros do que eu assumir a responsabilidade de despertar. Paulo não disse assim: viaja para a Austrália e tu vai despertar o dom. Vai para o método Si que tu vai despertar o dom. Não. Paulo está dizendo: desperta tu o dom que há em ti. Quem não sabe de onde vem, alguém aqui, eu vou orar, não sabe quem é e não sabe para onde. Então qualquer voz é qualquer voz, mas quem veio da graça é construído na graça, e ele vai para a graça. Não entendi, pastor. É simples. A crise existencial é a falta de pontes de geração. Mas se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir. Aí eu encerro. Essa geração quer ir para onde? Porque aquilo que eu busco no meu presente é aquilo que eu vivi no meu passado e é a expectativa que eu quero receber no meu futuro. Vou falar uma frase para a gente orar. Quem eu era, quem eu sou, quem eu devo ser. Quem eu era, pecador. Quem eu sou, filho perdoado. Quem eu devo ser, santificado, para poder subir. Pergunte a 2 pessoas próximo de você para a gente orar. E aí, que geração você faz parte? Do TikTok? Das dancinhas? Das tatuagens? Dos charutos? Do evangelho inclusivo? Que as causas sociais é mais importante do que a causa do evangelho? Qual a geração que você faz parte? Do showzinho? Do frequentar? Do observar? Ou da tribuna fria? Que as pessoas vêm para assistir culto, não cultuar? Que vem para ser juiz do culto dos outros? Juiz de quem canta? Juiz de quem prega? Tribuna não é para a gente ser juiz de ninguém, é para sermos servos melhores. Ei! Não! Eu faço parte daqueles que foram perdoados, adotados e transformados para... Aqui é uma Assembleia de Deus, não é isso? Aqui é um berço pentecostal, sim ou não? Sim ou não? Último conselho de Paulo para a geração de Timóteo. O que eu recebi veio de quem? O dom. Estou fazendo pergunta, para de ignorância responda. Eu recebi o dom de quem? Eu recebi a graça de quem? Você recebeu a graça de quem? Responda, criatura. Agora você já sabe a fonte, é Deus. Você já sabe a inspiração, é Deus. Você sabe a quem você serve, é Deus. Você sabe a quem você tem que realizar. Aí tem a última frase. E aí, o que você vai fazer com aquilo que Ele te deu? Porque receber a gente recebeu, mas o que a gente vai fazer depois disso? Vou chegar lá na faculdade e me esconder. Não sou crente. Tem gente que a gente só sabe se ele é crente no final do curso. Não, quero profetizar. Vai ter médico, advogado, juiz, cheios do poder do Espírito Santo. Vai ter antropólogos, vai ter psiquiatras, cheios do poder do Espírito Santo. Cadê essa geração aqui? Cadê a geração que vai incendiar o dom? Cadê você? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Posso orar por eles? Pode chamar para ver? Eu quero fazer uma oração.
Eu estou me segurando, cara. A nossa confissão teológica, a nossa cosmovisão é acreditar que nós acreditamos na atualidade e continuidade dos dons. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Eita Jesus. Tem um moço, está de braço cruzado. Está me ouvindo, velho? O meu Deus lhe diz assim: o evangelho não é para os fortes, o evangelho é para os fracos. Mas tem dia que a gente cansa de se sentir fraco. Tem dia que a gente se sente e a gente só quer um sinal para continuar. O Senhor te diz assim: eu sei da ausência, e eu sei da criança assustada dentro de ti, mas o Senhor te diz publicamente: eu sou a tua referência de paternidade. Eita, Jesus quer batizar com o Espírito Santo ainda nesses 5 minutos. E eu preciso não de concorrentes comigo no púlpito, eu preciso de companheiros. Eu não preciso de concorrentes que ficam querendo pregar melhor do que eu, que fala melhor do que eu. Isso é besterol humano. Eu quero quero companheiros que creem que Jesus vai encher ele, que Jesus vai batizar ele, que Jesus vai abraçar ele. Porque esse moço precisa de um abraço de uma geração. Ele precisa que um homem de Deus saia daqui, vai abraçar ele, porque o Senhor me diz: olha para mim, meu filho, eu vi hoje, diz o Senhor, às 7h53, a batalha espiritual que tu viveu, mas mesmo na tua fraqueza, tu vieste cumprir a tua missão, e o Senhor não vai te deixar sair da mesma maneira, porque quando esse homem de Deus te abraçar, o Senhor Deus vai renovar teus dons agora. Aquele de calça bege ali, eita. E se tiver 2 que crê nessa unção, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Pastor, pode pular, meu filho, fale em língua, se alegre, você é livre para adorar o Senhor. Eu acho imprudente um cabo que é teólogo se tornar mais racional do que quebrantado, porque se ele fosse um teólogo, ele entendia que o centro da teologia é Deus, e quando eu vou me ver na teologia, eu me vejo como miserável, pecador, e que preciso da graça. É isso que eu tenho que me ver. Eu preciso orar aqui na frente para uma geração que vai dizer em 5 minutos: eu não vou ser daqueles de festa, de momentos. Eu vou atrás da geração passada e vou abraçar a geração presente, porque eu sou a geração que está chegando. E se eu estou chegando, é porque uma geração construiu a estrada, outra geração construiu a ponte. Não é possível que você não vai reagir, mas eu preciso dar continuidade, porque eu tenho que abraçar a próxima geração. Quem não vai deixar essa chama pentecostal se apagar? Eu estou fazendo a pergunta, eu estou esperando uma resposta. Isso, me ajude aqui. Quem não vai deixar essa chama pentecostal se apagar? Alguém está ouvindo? Quem vai assumir a missão para o futuro? Quem vai? Quem vai? Então vem para frente, meu filho, vem para frente, que Jesus quer te encher. Eita Jesus, eu estou tendo visões espirituais, eu preciso entregar. Eu não estou vendo moços de terno, eu não estou vendo moças de vestido, eu estou vendo moços e moças com armaduras, pastores. Esse congresso está sendo marcado, que Jesus está revestindo uma geração de E meus companheiros, eu acho que tem aqui, meus companheiros, orem comigo para Jesus encher eles. Orem comigo, porque alguém um dia orou por você. Pede para esse menino aqui olhar para mim. Sobe aqui. Mas corre, filho, corre, que eu não tenho tempo não, ainda tem que pegar o voo. Quem está percebendo essa glória? Líderes, parem de brigar entre vós. Parem de gerar disputa. Quem canta mais, quem traz mais, quem prega mais. Quer glória? Desapareça e deixa ele aparecer. Preciso de ti.
Vem cá. Fique bem, meu pastor, bem. Olhem para mim, só esses que vão assumir a missão, é isso? Só esses que precisam de oração, é isso? É isso mesmo? Como é o seu nome, menino? Cauã. Quando os estranhos duvidam, a gente tem personalidade, a gente deixa para lá. Mas quando é os de casa que duvidam do que Deus nos revelou e do que desejamos ser, a gente pode ter a personalidade que for, machuca. Mas o Senhor te diz, meu filho, desde os 5 meses de gestação, o Senhor me disse que tu era para ser abortado, pois tu és o milagre desde a gestação. E o Senhor me diz que desde os teus 3 anos de idade, como o inimigo age contra a tua saúde. Mas diz o Senhor, aleluia, tu vais ser o profeta que Deus quer no meio da tua família. E um ciclo maldito de vícios, de violência, hoje se quebra através da tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a tua oração, Senhor, não me deixe só. E o Senhor te diz, tu não estás só. Esse pastor vai pegar na tua mão. Porque você não consegue ir naquela geração, a gente não consegue se conectar. Mas hoje Deus vai usar essa geração. Pegue na mão dele, caminhe com ele, traga ele aqui, traga ele aqui, traga ele aqui. E água vai descer de Deus aqui. E essa geração vai ser levada por essa, para conhecer essa geração. E essa geração vai orar por ela, aleluia. Vai, Eulia, vai, Eulia, vai, Eulia, vai, filha, vai. Pegou. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ela não foi vomitada porque era idólatra, profana. Ela foi vomitada porque ela era indiferente à presença. Ela nem tinha água quente nem fria. Ela pegava água de Colossos ou água de Herápolis. Ou seja, tem gente que veio cumprir a agenda e não veio adorar. Mas tem gente, e eu vou orar e passar para o pastor, que não vai se perder nesse tempo, porque é o céu que é o seu lugar. Que não vai se apagar nesse tempo, porque quem sustenta a lamparina é a esperança da vida eterna. Levante as mãos. Só se você recebeu a mensagem. Só se você recebeu. Não é obrigado você crer nem receber. Pai, a glória é tua, Senhor. O louvor é teu. E a majestade te pertence. Eu só sou um pecador cheio de falhas, erros. Mas eu peço ao Senhor em 1 minuto, se tu achasse sinceridade em nosso coração, se nessa tribuna ou aqui na frente, do lado esquerdo e do lado direito, aonde tiver um Timóteo teu, uma moça, um rapaz, um obreiro, que crê que Deus o levantou para essa geração, para não se envergonhar do Evangelho, mas para pregar o Evangelho. Se eles acreditam que é o tempo deles de serem usados por ti, confirma a chamada dos teus filhos agora.
Eu creio que no meio dessa multidão pode ter um próximo John Wesley. Eu creio que no meio dessa multidão pode ter um novo Josué Wellington. Porque a obra de Deus não depende de homens, depende de Deus. Mas Deus usa os homens para fazer a tua obra. Mas eu te peço em um minuto, se essa geração, aleluia, acredita no dom de Deus que eles receberam, se eles já são batizados com o teu Espírito, que eles recebam para a tua glória a variedade de línguas estranhas agora. Se ainda não são batizados, que sejam batizados agora. Aquele que acredita que é o tempo de Deus para você, recebe do Senhor onde você está aí, adore e seja cheio.